E aí galera, beleza? L Tabuleiros BR para fazer o review de Zona Mágica. Em Zona Mágica, cada jogador é um mago experiente em um torneio de apresentação mágica em que busca atrapalhar os magos oponentes tentando vencer o torneio. Zona Mágica, jogo financiado no Kikante, sucesso, né? 127% no financiamento. Um jogo de Michael Alves ou Michael Alves e arte de Gustavo Matsunaga e Emir Lima. Cadê o tabuleiro? Acho que não vai pegar o tabuleiro todo, mas pega uma parte. O jogo tem a mecânica de administração de cartas, leilão, seleção de cartas e take that, ou toma essa. O jogo é bem divertido, bacana, tabuleiro bonito, com componentes bem bacanas na caixa, veio com um nível acima do que eu esperava, muito bacana mesmo, para um primeiro trabalho da Arcano Games. Eu só fiquei meio em dúvida quando chegou do insert, né? Insert de papel, tirando os da Fantasy Flight, que são bem toscos, né? Que geralmente tem a divisória no meio, só para você colocar as coisas por baixo, os lados são abertos para você colocar os componentes guardados, mas é bem fraquinho, apesar de ser uma das minhas editoras preferidas. Mas enfim, eu fiquei meio em dúvida, mas não tem problema nenhum. O insert cabe as cartas com sleeve. Eu acredito que seja durável, porque parece um papel resistente, é grosso, enfim. Era uma das minhas dúvidas, era a caixa e o insert, né? Quando chegou. Os componentes, né, bem bacanas, os maguinhos, as pedras, como eu disse no abrindo a caixa, lembra um pouco as pedrinhas do quartzo. As cartas são da gramatura bem bacana e os sleeves que vieram juntos, eu vi alguns reclamando aí que perderam alguns sleeves, então eu não perdi nenhum. Os sleeves foi 100% de aproveitamento. Couberam todos e vamos lá, falar sobre o jogo. Eu achei o jogo divertido. Nas primeiras partidas, para quem não está familiarizado, é um pouco confuso, porque tem muita coisa. Eu achei meio embolado, meio confuso o tabuleiro no início, até para mim mesmo. Mas depois de algumas partidas você vai pegando e fica simples, né? A pontuação, tanto nessa região quanto aqui mais em cima, essa parte de cima aqui. Essa parte de cima. Mas depois de algumas partidas fica bem simples. Qual que é o lance do jogo? O jogo é um sacaneando o outro, né? Com cartas de magia. E fazer pontuação, né? Quem tiver mais pontuação no final do jogo ganha. E no final de X partidas, né? Tem um número de partidas aqui, de rodadas, desculpa. Tem um número diferente de rodadas para um número diferente de jogadores. Um parênteses aí. Esse jogo não é para 2 jogadores. Tem uma regra extra para 2 jogadores, tem um personagem, não sei se eu vou achar aqui, é um espantalho, sei lá, deixa eu ver aqui, eu até fiquei em dúvida, um boneco de treino, eu até fiquei em dúvida se tinha vindo carta a mais, e até o próprio designer, o Michael, desculpa, não sei a pronúncia correta, mas me disse que talvez tivesse vindo o número errado mesmo, vindo carta a mais, mas não, a carta a mais era essa carta boneco de treino. E jogando de 2 o jogo é muito ruim mesmo, não gostei, né? Isso foi a
a minha percepção, a minha experiência do jogo, não gostei de 2. E definitivamente o jogo é de 3 a 5 jogadores, que é o que realmente funciona o jogo. E é isso, é um sacanear o outro. Uma outra observação, apesar das artes serem muito bonitas, o tabuleiro, as artes das cartas serem muito bonitas, eu achei que as cartas ficou um pouco confuso, meio embolado. A iconografia não, a iconografia dá para perceber direitinho, né? São 5 elementos, né? O fogo, que são elementos dos 5 personagens, é fogo, ar, arcano, terra e água. Mas dá para perceber tranquilamente a iconografia, quais são os elementos que você tem que ter para poder usar os poderes nas cartas. Mas eu achei meio embolado, porque a questão dos textos aqui, às vezes você não sabe qual que é o texto do poder, qual que é o texto de referência, porque todas as cartas têm um texto de referência. São referências de cultura pop, né? Senhor dos Anéis, Cavaleiro do Zodíaco, Pokémon, deixa eu ver uma aqui. Aqui, Senhor dos Anéis. Corram, seus tolos, você grita enquanto ri secretamente de seus oponentes, correndo e pulando de um lado para o outro para evitarem ser acertados pela lava incandescente. Corram, seus tolos, né? Ranho Fools. Tem muita referência, isso é bacana, mas vou pegar um exemplo de um card game que é muito fácil de você ver, de você distinguir o poder da carta para o texto, apesar de aqui estarem em disposições diferentes, né? Você vê que o primeiro texto geralmente é o texto da referência e a parte de baixo é o poder da carta. Mas vou botar a referência como Magic. Magic tem o texto, antes é o texto do poder e embaixo é o texto da história. Mas você vê que está em itálico, é diferente, o tamanho da fonte é menor embaixo, enfim. Mas isso não é a questão de costume também, né? Você vai estar vendo em cima o nome da carta. O primeiro texto é o texto da referência, né? E o texto de baixo é o último texto, é o texto do poder. Mas enfim, essa foi a minha primeira impressão, que vai mudando à medida que a gente vai jogando. Quais são as ações possíveis em Zona Mágica? Você pode auxiliar uma escola de magia, é uma das ações, também é chamado de ação de coleta, onde você faz uma firulinha, né, escolhe uma das 2 escolas e a ideia é que você faça uma firulinha para a galera, para poder mover a pontuação das 2 escolas, né, que é dragão e fada, e você move as pedras, né, para poder ter uma pontuação no final da partida. Uma segunda ação possível é descansar e preparar uma mana. As cartas de mana elas ficam na parte de baixo aqui. E você toda rodada vai escolher uma mana. Elas ficam dispostas aqui embaixo. Elas são colocadas aleatoriamente, você vai embaralhar e colocá-las aleatoriamente. E vai pegar uma, ou primeira ação, né, descartar, que é o auxiliar uma escola, como eu disse. Segunda ação, você vai colocar ela na sua frente, e é uma ação, porque você precisa dessas gemas para poder fazer os poderes, né, para poder fazer as magias. E você vai usar tanto os ciclos, as cartas que vão estar, os manas que vão estar nos ciclos, como os manas que vão estar na mesa, que você colocou para descansar quando você fez essa ação. E elas vão ser fixas até o final do jogo. E aos círculos mágicos, onde você vai colocar as cartas e ela vai girando, as pedras ficam em cima. Eu não vou falar sobre a regra 100%, porque tem vários vídeos falando sobre as regras, então não vou falar sobre as regras. Vou só dar uma pincelada e falar das minhas impressões. Quando você vai ao círculo e faz a ação de ir ao círculo de magia,
você pode fazer uma magia. As magias, elas têm, as cartas de magia, elas têm uma iconografia do lado, que são os elementos que você precisa para poder usar. Nesse caso aqui da erupção de magma, ela precisa de 2 de fogo e 2 de terra. Então você vai olhar um dos círculos, né, que a carta pede, e vai tentar fazer essa magia, e vai tentar fazer essa combinação com os manas que tem aqui embaixo, né, comprando os manas e colocando, trocando aqui no círculo, indo ao círculo, ou descansando o mana, as gemas, fazendo a ação de descansar as gemas na sua frente, né, sobre a mesa. E é isso aí, você vai fazendo as magias, vai sacaneando, vai... Quer ver? Deixa eu ler uma aqui. Olha lá. Relâmpago. Você tem que usar 2 gemas de ar, uma gema de fogo e uma gema arcana. E o texto diz o seguinte: escolha um oponente alvo, ele descarta 3 cartas aleatórias da mão, né? Você vai puxar a carta aleatória da mão dele, ou ele vai virar e descartar, enfim. E é isso aí, sacaneando, um sacaneando o outro e fazendo pontuação. As cartas têm pontuação, você vai fazendo pontuação aqui na parte de cima e tem a pontuação nessa área aqui, né? Para a área do dragão é a área das fadas. Enfim, você vai fazendo pontuação para no final do jogo ganhar quem tem mais pontos. A iconografia é simples, bem simples e fácil. 2 tipos, né, que é o dragão e a fada, então tem esses 5 elementos que eu falei, que também não é difícil de gravar. E tem os símbolozinhos durante o jogo. Tem até um lembretezinho no livro de regras, que são poucos, né, que é de compra, descarte, e aí vem, como eu disse, círculo de dragão, círculo de fada, cristal de fada, cristal de dragão e os pontos que vem aqui em cima. Então não tem muita dificuldade. É um jogo facinho que você ensina bem rápido. São partidas de meia hora, no máximo uns 45 minutos, dependendo do grupo. No início vai demorar um pouquinho, né, porque vai estar aprendendo e tudo mais. Mas depois o jogo roda rápido e tem uma coisa que o que faz demorar no início também, nas primeiras partidas, é você conhecer as cartas. Porque você vai ter que saber como elas funcionam, como a variedade de cartas não é muito grande, mas você tem que aprender a usá-las, né? Usar as magias e pegar as manhas de poder estar fazendo as combinações para poder estar usando as cartas, as combinações nos círculos, as combinações das cartas das gemas que você preparou para poder, né, o que você precisa para poder fazer as magias. Esse lance da referência é bem bacana, você vai se surpreender às vezes lendo a carta e fala, porra, algumas eu não saquei as referências, mas é óbvio que a gente não vai sacar todas as referências, né? Talvez os mais geeks aí saquem bastante, né? Mas não sei se sacariam todas as referências. Eu vi o pessoal falando sobre o manual, acho que, né, nos testes, eu acho que isso foi corrigido, porque dá para entender perfeitamente, apesar dessa parte de 2 jogadores, eu tive que reler e reler algumas vezes para poder entender, mas eu friso, né, repito, que esse jogo não é para 2 jogadores, é para de 3 a 5, como diz na caixa ali. Foi colocada aqui uma regra alternativa de 2 jogadores, mas eu sinceramente acho que não funciona para 2 jogadores. Mas é isso. Zona Mágica, mais um trampo nacional aí. Bacana, um trampo que deve ter dado muito trabalho, porque apesar do jogo ser simples, tem muita coisinha no jogo, uma coisa que liga a outra, que leva a outra coisa,
tem os leilões, tem o descarte, isso e aquilo outro. E tem cara de ter sido um jogo feito com muito esmero, muito carinho, muito bacana. E é isso que a gente está precisando mesmo no cenário board game nacional. E é isso que está rolando, né? Tem vários jogos, várias editoras aparecendo aí, né? Por falar nisso, tem alguns jogos sendo financiados nesse momento no Kikante, né? Há pouco tempo agora teve o Space Cantina, teve o Drillit também, teve o Possessão Arcana, teve o Reinos de Drunagor, e são jogos que foram financiados com sucesso, né? Mas tem alguns nesse momento agora, tem um outro, o Reinos de Drunagor da Histeria, e tem um outro da Histeria também agora, o Sonhando com Alice. Tem um bacana aí, com uma mecânica diferente, até achei bem divertido, é o Pit Crew. Tem um outro que eu nem tinha ouvido falar, mas está rolando lá também. E eu acho que até os caras têm que divulgar melhor aí para poder melhorar aí né, ter mais adeptos aí ao financiamento, que é os Feudos de Malum. Parece ser um jogo bem legal, eu tava vendo os vídeos, parece ser bem estratégico e tal. E tem um card game rolando também, o Colecionador de Almas. Enfim, tá bem bacana o mercado nacional, tá rolando. E é legal a gente tá apoiando, né, pra crescer mesmo, ter cada vez mais opção de jogos diferenciados, né, ter mais diversidade. Mas é isso aí. Esse é o Zona Mágica, jogo bacana, recomendo. Quem gosta de sacanear os amigos aí, tipo Magic, tipo, né, tabuleiro Wizz War, tipo, enfim, aquele jogo que você, né, tira a carta da mão do cara, faz ele dar rasteira, enfim, dar rasteira nos seus amigos, e é isso aí. Zona Mágica, jogo da Arcano Games, vale a pena estar adquirindo, né, tá adicionando a coleção. E esse foi mais um review aí do Tabuleiros BR. Valeu aí a quem assistiu e até o próximo vídeo.